Gente, está confirmado o adiamento da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso segundo fontes da agência Reuters. A Reuters está confirmando que que a assinatura foi adiada. O comunicado foi dado pela presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, agora há pouco, nessa apuração de que ela já teria se acertado com outros líderes. Isso tudo está acontecendo em Bruxelas, onde os líderes estão reunidos, os líderes dos países da União Europeia. Durante o dia hoje, vários protestos com violência, com quebra-quebra. E quem estava lá no meio? O nosso correspondente, Américo Martins, já tinha contado para a gente que ia para Bruxelas, nos dá a honra de entrar a essa hora na Europa, ao vivo, para trazer a informação. Américo, obrigada pelo seu esforço, meu caro. Eu sei que você enfrentou um dia difícil aí, mas eu tenho que começar te perguntando sobre esse adiamento. Você conseguiu confirmar alguma coisa? É isso mesmo? Olá, Thaís, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Hora H. Sempre um grande prazer estar aqui, não tem sacrifício algum, muito pelo contrário. Thaís, 3 fontes confirmaram para a agência Reuters que a Ursula von der Leyen declarou isso hoje no Conselho Europeu. Eu também consegui apurar que os europeus já informaram, mas não oficializaram que é exatamente isso, que não teremos a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul neste sábado, como o governo brasileiro e como o Mercosul, de uma maneira geral, esperava. Inclusive, temos essa reunião de cúpula marcada para esse sábado, lá em Foz do Iguaçu, e o presidente Lula trabalhou muito aí, junto com a diplomacia brasileira, para tentar garantir que esse acordo fosse assinado na reunião. Só que as diferenças internas na União Europeia não conseguiram ser superadas. A Itália disse, através da sua primeira-ministra, Giorgia Meloni, que não era contra o acordo, mas também não se comprometeu a assinar esse acordo em nenhuma data específica, dizendo mais uma vez que era prematuro assinar neste sábado. O presidente da França, Emmanuel Macron, até antes dessa reunião que aconteceu aqui no Conselho Europeu, e de uma forma muito clara, disse que a França era contra, não ia assinar esse acordo e ia trabalhar o máximo que pudesse contra isso. A Alemanha disse exatamente o contrário. Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, ele fez um discurso, fez um pronunciamento antes da reunião e depois durante a reunião do Conselho, que a União Europeia estava perdendo uma grande chance, que esse era um excelente acordo para a União Europeia e que precisava ser assinado. Até porque, afinal de contas, a União Europeia diz que é a favor do livre mercado. Só que tem um grande problema, né, Thaís? A União Europeia tem 2 grandes máquinas, são duas grandes economias que empurram a União Europeia, a Alemanha e a França. Quando existe uma discordância entre elas, você não tem consenso, e foi exatamente isso que aconteceu, e na falta de consenso, a Ursula von der Leyen acabou recuando e confirmando para os pares ali, segundo essa apuração da agência Reuters, que ela de fato não vai a Foz do Iguaçu, não vai ter a assinatura do acordo agora. Algumas fontes dizem que eles podem trabalhar com isso no mês que vem ou fevereiro, eventualmente, mas na verdade o que a União Europeia está fazendo é protelar todo esse processo, porque eles não querem nenhum tipo de acordo com relação ao agronegócio, à agricultura. E por isso os protestos enormes que aconteceram aqui hoje, Thaís, com muita violência, inclusive. Mais de 10 mil agricultores vieram aqui a Bruxelas, pararam completamente o centro da cidade, milhares de tratores, inclusive, que eles utilizaram para parar completamente o trânsito, e num determinado momento houve bastante violência. Eles colocaram fogo em barricadas, tentaram atingir o prédio do Parlamento Europeu e houve uma grande reação da polícia com bombas e jatos de água. Eu acompanhei isso tudo ali no meio da manifestação e gravei e fiz entradas ao vivo. Vamos acompanhar um trechinho aí de uma dessas entradas, de uma dessas reportagens que eu fiz hoje no meio desse quebra-quebra em plena capital da Bélgica, no centro de Bruxelas.
os agricultores mais radicais acabaram colocando fogo numa praça aqui bem no centro da cidade. A polícia está chegando, jogando bombas de efeito moral, fazendo aí com que esses agricultores recuem. Tudo isso, Elisa, é um grande protesto dos agricultores contra o acordo de livre comércio que está sendo negociado entre a União Europeia e o Mercosul. Esse protesto até agora há pouco estava muito pacífico, organizado por várias entidades que representam os agricultores aqui da Europa. Eles são absolutamente contra esse processo, contra esse acordo, e eles agora estão sendo dispersados aqui pela polícia. Inclusive bombas de gás lacrimogênio que estão sendo atiradas aqui, tentando dispersar esses agricultores mais radicais. Américo, você me conhece, sabe que eu não sou de fazer firula, mas assim, repórter experiente, minha gente, é isso que vocês acabaram de ver. Está no meio do negócio, entendeu? E o Américo, eu tenho que dizer, você está bem, Américo? Você respirou lá o gás, a gente viu que você teve um sofrimento ali, deve ter tomado um bom vinhozinho, não belga, né? Eu espero, deve ter um vizinho bom aí que tem vinho para passar. Mas aí você me responde sobre o vinho e depois me conta o seguinte, o presidente Lula disse que hoje conversou com a Giorgia Meloni da Itália. Você acha que se realmente esse impasse acontecer, Lula desiste do acordo? Thaís, ele perde o ânimo. Muito provavelmente não vai desistir, até porque ele pode ser acusado pelos outros líderes do Mercosul de estar bloqueando um acordo que é bom, no final das contas, para as economias, tanto do Brasil como do Paraguai, do Uruguai, etc., da Argentina, obviamente. Mas ele vai perder o ímpeto, porque o presidente Lula e a diplomacia brasileira trabalharam muito por esse acordo. Foi provavelmente o governo que mais se dedicou a isso. E o presidente Lula se empenhou pessoalmente. Ele chegou a fazer declarações em pleno Palácio do Eliseu, a sede da presidência da França, ao lado do Emmanuel Macron. Eu estava lá acompanhando aquela entrevista coletiva dos dois e ele disse, eu garanto que vamos assinar no final do ano, até o final do ano, até o final da presidência do Brasil no Mercosul, esse acordo. Porque ele já tinha tido várias conversas com Antônio Costa, que é o presidente do Conselho Europeu, com a Ursula von der Leyen, com o próprio Macron. Ele fez apelos ao coração do Macron várias vezes, ele falou isso. Então o presidente Lula se empenhou muito para que esse acordo fosse assinado na presidência brasileira do Mercosul, até obviamente por interesses políticos do próprio presidente Lula. Agora ele perde o ímpeto. O Brasil continua interessado, não vai bloquear esse acordo, porque isso pode levar a acusações dos outros parceiros e pode ser um problema, inclusive, mas ele sabe também que a União Europeia está mais do que ganhando tempo. A União Europeia está tentando atravancar, de fato, esse acordo na parte do agronegócio. A gente precisa lembrar que esse acordo é muito favorável à União Europeia, também é bom para as economias do Mercosul, mas é muito mais favorável, especialmente ao setor industrial da União Europeia, e já é um acordo que tem cotas que são relativamente pequenas para as exportações do agronegócio do Mercosul. Mesmo assim, os europeus falaram em mais salvaguardas, aprovaram as salvaguardas e agora a própria Giorgia Meloni e o Emmanuel Macron querem ainda mais protecionismo. Então, Brasília sabe que os europeus estão mais do que ganhando tempo. Eles estão, de fato, adiando. Eu não acredito que esse acordo vai ser resolvido no mês que vem, porque não mudaria nada daqui até o mês que vem. A Giorgia Meloni disse hoje que se assina o acordo, que ela não é contra o acordo, mas desde que toda a questão esteja pacificada com os agricultores italianos. Vocês viram as imagens agora do que aconteceu aqui em Bruxelas? Os agricultores estão completamente contra esse acordo. Então não vai ser uma questão de semanas que vai mudar isso. E isso, claro, vai gerar um grande desânimo a Brasília. Eu conversei com algumas pessoas também em Brasília hoje, no meio dessa confusão toda e aqui de Bruxelas, e uma das respostas que eu recebi é o seguinte: os europeus sabem aonde nós estamos, se eles quiserem assinar, nós estamos preparados, mas nós não iremos atrás deles de novo. Então, essa é a situação. É possível que tenha um acordo? É possível, mas o esforço não vem agora do governo do Brasil. Acordo nós vamos fazer agora, meu caro, que aí é meia-noite, antes de você voltar para dormir, toma mais uma tacinha de vinho, faz um brinde, a hora H,
e amanhã a gente se fala. Bom trabalho, Américo, bom descanso, obrigada.